Estamos aqui com mais uma aula, agora a lição de número 3, com o tema As Parábolas do Servo, Marcos capítulo 4. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente aqui conosco, tá certo? Divulga aí para bastante pessoas aí essas aulas. E você também quer contribuir nas nossas aulas? Deixa aí o teu comentário, onde é que você quer que melhore, o que a gente quer que comente mais, tá certo? Nos ajuda aí a fazer essas aulas ficarem cada vez melhores. E aí, como de sempre, iniciando aqui a nossa aula, nós vamos iniciar aqui a aula de número 3, tá certo? Texto áureo. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Frutificam a 30, a 60 e a 100 por 1. Nós temos a nossa leitura bíblica, verdade prática, introdução, tópicos e aplicação pessoal. Leitura bíblica para estudo. Marcos capítulo 4, do verso 3 ao 34. Verdade prática. Fomos chamados para frutificar abundantemente no reino de Deus, para expandir esse reino, né, sobre a terra. Introdução, daqui a pouco já vamos ler. Parábola do semeador é o ponto de número 1, com 3 subpontos. Sua importância, seu tema central, a dinâmica do reino. Já o ponto 2, mais parábola do reino, com 3 pontos também. Parábola da candeia, parábola da semente que cresce automaticamente, parábola do grão de mostarda. Já o ponto 3, uma aula prática, com 3 também subpontos. O cenário da aula, a confiança de Jesus, o poder de Jesus e a aplicação pessoal. Então vamos lá, já para a nossa introdução. Marcos é um evangelho de ação, contém poucas parábolas. Apenas 6, das quais 4 estão nesse capítulo. As outras 2 são a parábola dos lavadores maus e a parábola da figueira que brota. A parábola da semente que cresce automaticamente é exclusiva do evangelho de Marcos, ou seja, você vai encontrar apenas em Marcos. Vamos para o ponto 1, a parábola do semeador. Sua importância. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as outras? Jesus usava parábolas não porque desejava ocultar a verdade ou negar salvação a quem quer que seja. O problema é o coração humano. A chave para acessar o significado das parábolas está em ter um coração aberto, humilde e sensível. Ou seja, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. A parábola do semeador é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus. Além de estar retratada, está retratada nos 3 evangelhos sinópticos, aí Mateus, Marcos e Lucas, foi considerada pelo próprio Senhor como chave de compreensão para qualquer outra parábola. Na medida em que revela com impressionante simplicidade a terrível problemática do coração humano e a especial dinâmica do reino de Deus. Olha só, a pessoa endurece o coração dela para não receber a palavra, aí ela não tem entendimento, porque cega-lhe o entendimento. Ponto 2 do 1. Seu tema central. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Nesta parábola, o solo representa o coração humano. A parábola do semeador ajudou os discípulos a entender o porquê que Jesus não se impressiona com multidões, tá certo? A grande maioria de seus componentes representa solo improdutivo, ou seja, corações inapropriados ao cultivo da boa semente. De fato, muitos que ouvem, na verdade, a Jesus têm os corações insensíveis. Solo endurecido, bastante pisado pelos homens. Por que à beira do caminho? Movidos por outros interesses que são indiferentes ou mesmo resistentes à palavra. Por isso Satanás retira-lhes com facilidade a semente. Outros possuem corações superficiais, solo pedregoso. Até recebe alegremente a palavra, mas tudo não passa de ligeira experiência emocional. Logo, com as primeiras aflições e angústias, decepcionam-se com a vida triste, e
desistem aí por causa das crises, se entristecem por causa das perseguições, por causa das afrontas, e aí acabam desistindo, porque viver aquele momento de emoção, aquele momento que muitos chamam até de oba-oba, e aí depois isso passa, porque não estão alicerçadas, firmes na rocha que é Cristo. Ainda há os portadores de corações divididos, solo espinhoso. O coração está meio dividido, está querendo servir a dois senhores e isso não dá certo. Ou seja, recebe a palavra com uma alegria e até se firmam na fé. Porém, preocupações mundanas disputam ferozmente pela atenção de seu coração. Riqueza, poder, fama, vontades próprias, prazeres humanos, impedindo a geração de frutos. Fica aquela batalha, fica aquela luta. Às vezes você não entende, o irmão estava na igreja, agora o irmão saiu, o que aconteceu? Essa batalha, infelizmente o irmão deixou ser vencido. Mas felizmente sempre há também corações acolhedores, solo fértil, servos corajosos, frutíferos, que ama ao Senhor de todo o seu coração. Esses triunfam sobre o diabo, a carne e o mundo, os três grandes inimigos do coração humano, revelados ao longo da parábola. Ou seja, três coisas: a carne, o diabo, o mundo, são três inimigos ferozes que vêm contra nossas vidas. Mas Deus nos tem dado inteligência, Deus tem nos dado força, Deus tem nos dado graça, Deus tem aberto nossos olhos espirituais para que nós não venhamos cair nessas ciladas. 3. A dinâmica do reino de Deus. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Para o observador superficial, a parábola em estudo pode ser desestimulante. O semeador parece distraído, desperdiça sementes em locais não promissores. A semente parece fértil ou frágil, Depende de condições perfeitas de semeadura. Vamos entender. O solo parece produtivo. Apenas 25% do terreno é verdadeiramente cultivável. A parábola ensinou a ação humana um tanto desordenada, até displicente, em meio a um cenário altamente adverso. Tudo sinalizado para uma colheita desastrosa. Dá a entender que o cara está só rebolando semente de qualquer forma, mas não. Nós temos que entender que a parábola ela segue um curso. Então todos os solos nós devemos lançar a semente. O que é isso? Devemos pregar para todos os tipos de pessoas, independente de raça, cor, língua, nação, pensamentos ideológicos. Nós temos que pregar a palavra. Recorde-se de que muitos tinham expectativas culturais e espirituais equivocadas a respeito do Messias. Aguardavam um rei conquistador, forte, poderoso, que comandando a ação militar arrasadora, enfim, libertasse o povo judeu da opressão romana. Eles esperavam que Jesus viesse com espada e fazendo guerra e fazendo briga e tome faca para cá e tome faca para lá. Mas Jesus veio mostrar que o reino dele não era terreno, é um reino espiritual. A parábola do semeador serviu como ferramenta pedagógica para corrigir expectativas irreais. Apesar das circunstâncias desencorajadoras, a colheita é impressionante, frutificando a 100 por um, ou seja, uma colheita sobrenatural. Assim a parábola revela a especial dinâmica do reino de Deus em Jesus. Começo, humildade, mas garantia de frutos miraculosamente desproporcionais para as circunstâncias da semeadura e os méritos humanos. Ou seja, plante, não importa em qual solo, Deus é quem dá o crescimento. Deus surpreendeu todos aqueles numa semeadura aí de 100 por um. Agora nós vamos para o nosso ponto de número 2.
mais parábolas do reino. E nós vamos ver aqui o versículo do ponto 1 que nos diz assim, ó, que é da parábola da candeia, né? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Ponto 1. Parábola da candeia. Candeia era um pequeno vaso de barro com óleo em um pavio, servindo como espécie de lamparina. Seu lugar era onde melhor irradiasse luz no ambiente. Não fazia sentido, portanto, colocar a lâmpada debaixo da cama ou do alqueiro, cesta grande usada para medir cereais, abafando a sua luz. Antes, convinha que se colocasse no velador, suporte em que se punha a lamparina para melhorar a iluminar o ambiente. Colocava bem em cima no velador, né, para que pudesse iluminar toda aquela área. Ora, toda a verdade será revelada, e as verdades do reino de Deus, outroras ocultas, agora estavam sendo, enfim, reveladas em Cristo. O que ele está dizendo? Olha, não se acende uma candeia e coloca debaixo da cama, debaixo da mesa ou com cesto cobrindo. Pelo contrário, coloca onde eu possa dar luz sobre toda a casa, sobre todos aqueles que fazem parte. Então, tudo que estava sendo feito em oculto seria revelado. Continuação, ponto 1 do 2. Continuando. Atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. É um provérbio popular judaico, derivado do comércio, que aponta para a ideia de transação justa. Aqui significa que ouvir atentamente ao ensino de Cristo gerará recompensas. Entretanto, para aqueles que não respondam em reciprocidade, o que é isso, reciprocidade? Ter essa ida e volta, essa via de mão dupla, tá certo? É um fala, o outro escuta e atende. Até que o tem lhe será tirado, até o que lhe tem lhe será tirado, tá certo? Como isso? Jesus fazia severas críticas, em especial aos judeus da época, sobretudo aos líderes religiosos. Jesus batia muito forte nesses líderes religiosos, mas com a palavra, não era na pena no braço não, tá? Que estavam escondendo a luz da palavra de Deus debaixo de uma grossa camada de religiosidade externa, tradições humanas, e buscava glória própria. Ou seja, eles gostavam de aparecer, eles queriam a glória para si. Eles eram ali pessoas hipócritas, os fariseus, mentirosos, tá certo? Cobravam que as pessoas tivessem uma vida santa, e muitas das vezes eles não tinham. É por isso que o texto fala que com a medida que medires também vos medirão. Ponto 2. Parábola da semente que cresce automaticamente. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Parábola exclusiva do Evangelho de Marcos. Em certo sentido, dá prosseguimento à parábola do semeador. Mesmo no caso dos corações acolhedores, solo fértil, gera frutos, envolve um processo misterioso. A parábola da semente aponta também para a inevitabilidade da vinda do reino. O semeador semeia e depois só lhe cabe observar o natural desenvolvimento da semente na terra. Ou seja, ele planta e espera ali naturalmente o crescimento. Então, você prega a palavra e deixa que o próprio Deus vai fazer gerar aquela semente dentro daquela pessoa, e ali vai desenvolver. R.N. Champlin afirma que nada pode resistir para sempre à força da semente, já que sua eficácia é assegurada pelo senhorio de Deus. E nesse poder, os discípulos poderiam depender serenamente. Ou seja, o que ele está dizendo? Olha, é Deus que faz a obra, e uma hora a semente vai brotar. Essa parábola acalma discípulos ansiosos, especialmente os que desejam praticar medidas mais agressivas e medidas para estabelecer o reino.
Ponto 3. Parábola do grão de mostarda. A semente da mostarda é minúscula. Na cultura da época, sua invocação era um conhecido provérbio para destacar tudo o que era muito pequeno. Contudo, o seu absurdo pode chegar de 3 a 4 metros de altura, ou seja, é uma semente miudinha, mas pode crescer de uma forma esplêndida, proporcionando providencial refrigério às aves do céu. Jesus faz desse tipo de provérbio uma bela ilustração do mundo espiritual, descortinando a ideia do alcance abrangente de seu reino, onde mesmo os gentios encontrarão descanso. Também há nítido contraste entre a singeleza da semeadura e a grandiosidade da colheita. Importante perceber que na parábola do semeador, a ênfase está aonde na responsabilidade humana, cultivar um coração acolhedor. Já na parábola da semente que cresce em segredo, a ênfase recai na soberania divina. Agora Jesus revela que, havendo santa cooperação entre esses dois agentes, o que parece insignificante resultam em bênção abundante. Ou seja, em um momento tem ação humana para plantar, mas quem vai dar o crescimento aí já é uma ação divina. Vamos nós? E aí o ponto 3, uma aula prática. 1/3. O cenário da aula. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E a hora de uma rica aplicação prática. Essa é a hora. É a hora de nós vermos aqui essa rica aplicação prática. Marcos capricha em comparação com Mateus e Lucas. Seu relato do grande temporal no mar da Galiléia é o mais rico em detalhes. Menciona, entre outros pontos, a hora do dia, a presença de outros barcos que o seguiam e o fato de Jesus dormir sobre um travesseiro. O chamado Mar da Galiléia é, na verdade, um grande lago de água doce, com uma extensão de 166 quilômetros quadrados. Sua superfície está muito baixa do nível do mar, em uma bacia cercada por montes e montanhas bastante íngremes. Quase 50 quilômetros a nordeste está o Monte Hermon, e a 2.804 metros acima do nível do mar. O contato do ar frio do alto com o ar quente que sobe do lago faz com que até hoje seja comum na região a ocorrência de fortes tempestades. Ou seja, essa questão natural aí, mesmo nós sabemos que isso acontece, foi uma ação divina para poder mostrar aos discípulos que Jesus estava com eles. Já no ponto 2, olha só, a confiança de Jesus. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? A presença de outros barcos demonstra que o clima parecia tranquilo para a navegação. Todavia, Marcos reporta o abrupto advento de um grande temporal de vento, com fortes ondas açoitando impiedosamente o barco, sem piedade nenhuma. Pescadores experientes percebem que a situação fugia do controle. O que parecia ser mais um costumeiro problema climático ganha ares de incomum dramaticidade. Só uma intervenção divina os salvaria da tragédia que se anunciava. Ou seja,
Quando aquilo começou, eles acharam que era uma coisa natural, é costumeiro, isso acontece, o ar frio com ar quente, aí faz essa massa de ar unificada e faz aqui uma tempestadezinha. Só que aí a coisa começou a ficar complicada, e aí eles perceberam que necessitava de uma ação divina, e aí correram para o Senhor. Muitas das vezes a nossa vida está dessa forma, né? Então isso é para nós entender que precisa de uma ação divina, então corra para os pés do Senhor Jesus. A aflição dos discípulos contrasta com a tranquilidade de Jesus. Enquanto uns estão desesperados, Jesus estava tranquilo. Ironicamente, a única vez em que vemos o servo dormindo nos evangelhos é durante uma assustadora tempestade. A cena confere vida às recentes lições teóricas, como o homem que jogou a semente no solo e depois adormeceu tranquilamente. Jesus descansa, confiante que Deus cuidará dele e da semente que plantara. Não sem razão, Jesus estava cumprindo a vontade do Pai. Ele não era um Jonas fugindo da ordem divina. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se você já pregou para aquela pessoa, falou do amor de Deus, fica tranquilo. Uma hora Deus vai fazer a obra na vida dela. Às vezes você luta pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos. Ah, Jesus, não acontece nada, eu oro, eu prego e ninguém quer nada com nada. Calma, Deus está fazendo a obra. No momento certo, Deus vai salvar essas pessoas. Ponto 3. O poder de Jesus, olha a ação de Deus, olha só. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Hoje, Deus está acalmando a tempestade na tua vida. Deus está acalmando aí esse vento e grandes bonanças se fará na sua vida. Jesus é despertado não pela fúria da natureza, mas pelo sarcasmo humano. O servo volta-se para o vento e o mar e com autoridade repreende-os. Olha Deus repreendendo isso na tua vida. O Criador brandou com a sua criatura. Não poderia ser diferente. Obediência imediata. Quando Jesus manda, meu filho, a natureza e até o diabo obedece. Os discípulos entram em um novo e mais profundo estado de assombro. O terror em relação ao que Jesus fez supera o terror inicial causado pela força da tempestade. Ele não estava nem mais pasmado com a tempestade, mas com a ação poderosa de Jesus. Eles esqueceram até o que eles estavam passando. O que eu aprendo? Quando Deus agir na tua vida, que Ele vai agir de uma forma tão poderosa que o que você passou não vai nem se comparar a nada pelo que Deus vai fazer na sua vida. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? A lição chega ao seu momento mais importante. As narrativas parabólicas e a experiência prática deixam evidências de que Jesus é o Messias. Ele faz coisas que só Deus pode fazer. O perigo maior para o ser humano não é fúria do mar ao seu redor, mas a incredulidade em seu interior. Aprendemos que o descanso não vem da calmaria, mas da confiança. Quem confia, descansa, mesmo nas piores tempestades. Ou seja, o que o autor aqui está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, muitas das vezes as pessoas pensam que as lutas, que as dificuldades que está fazendo ela naufragar, afundar, não, é a incredulidade. Porque se você acreditar que o seu Deus é maior do que o que você está passando, do que você está enfrentando, a calmaria ela vai vir na sua vida. Então, mesmo no momento difícil, no momento das lutas, no momento das afrontas, no momento da necessidade, confia, descansa no Senhor, porque o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aplicação pessoal. Estamos encerrando, hein? Nada impedirá a implantação do reino de Deus. Meu irmão, pode se levantar governos, reinos, podem querer colocar todo tipo de mazela, pode fazer o que quiserem. Nada vai impedir o reino de Deus crescer e avançar. Em situações desesperadoras, é essencial manter a fé em Jesus e seguir dando fruto para o seu reino.
Deixe as pessoas se desesperarem. Mantenha a calma. Tenha fé em Jesus, porque Deus está no controle de tudo, principalmente da nossa nação chamada Brasil. E aqui nós termina a nossa aula. Quero agradecer você que assistiu até o final. Não se esquece, se inscreve no canal, divulga aí, pessoal, me ajuda nessa empreitada. Vamos juntos semear, espalhar essa semente, tá certo? Para que todos possam ter aí o conhecimento da verdade através das nossas aulas, através da palavra do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima aula, para a glória do Senhor Jesus.